Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Colossenses capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Grande Senhor, receba nossa adoração, pois o que um mortal pode fazer é abrir os lábios e te adorar, dizer de tua grandeza, de seu grande poder, seu amor estendido a nós. Que possamos mais um pouquinho receber o pão da vida para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Uma porção e uma totalidade. Nossas mensagens têm como alicerce a Bíblia e a mensagem do profeta. Nenhum de nós pode pregar uma coisa real, verdadeira, se não tiver a Bíblia e a mensagem do profeta. Teve um tempo que era só a Bíblia, mas hoje temos a mensagem do profeta. O que você falar da Bíblia, você tem que ver na mensagem do profeta a revelação que você não encontra na Bíblia. Assim vem o livro e o livrinho. Você tem o livro, a palavra de Deus, mas com a palavra de Deus você não saberá sobre ela se você não ler o livrinho, a mensagem do profeta. E sem isto, o nosso trabalho seria igual aos outros, seria igual às denominações. Por isso nós temos o novo evangelho, a nova mensagem. Por isso cantamos um novo cântico. O cântico que nós cantamos, se não falar do novo dia, da nova revelação, do que Deus fez por nós nesse tempo, seríamos igual aos demais. É um hino que não faz diferença, mas os nossos hinos fazem diferença. Ninguém canta um hino como nós cantamos. E não cantamos porque queremos ser diferentes, é porque somos diferentes. Devemos ser satisfeitos por isso. Não temos nada que copiar de ninguém. Temos o original. Alguns que não conseguem ver tudo que pregamos, copiam parte. Mas nós não copiamos. Nós temos a totalidade. Não porque nós sabemos, mas porque já foi revelada toda a palavra. Nós não temos um livro meio aberto, nós temos um livro aberto. Assim que a vida cristã não pode ser um livro meio aberto. A vida cristã tem que ser um livro aberto. Qualquer pessoa pode saber de nós. Se falarem mal de nós, o problema é de quem fala. Qualquer um pode falar bem ou mal de nós. Irmão Brando era chamado de Deus a Satanás.
E nós também somos chamados de Deus a Satanás. Quando somos chamados de Deus, temos que tomar cuidado. Agora, quando somos chamados de Satanás, não temos preocupação. Mas quando você é chamado de Deus, tem que tomar cuidado. Você pensa que você é Ele mesmo, enquanto que a palavra que é Ele, é o dia que nós estamos vivendo. Eu estava pensando, se o irmão Brana tivesse um Rogerinho naquele dia, nós não teríamos essas mensagens tortas que existem no mundo inteiro. Mas ele teve, foi um Pierre Grin, ele teve um Liveio e outros homens, bons homens, que não puderam, no dia dele, fazer o que no nosso dia é feito. Uma que era mistério. Mas se eles pudessem, pelo menos, ter levantado e dito o que o homem era naquele dia. Que o homem era Deus e Deus era homem. Mas não encontramos ninguém. Então nós somos um povo privilegiado, porque ninguém vem pregar aqui para poder me elogiar. Eles vêm pregar porque eles creem na palavra. É porque a Bíblia diz isto. A Bíblia não fala nada do Osmar, mas ela fala do João. Então, quando vocês falam do João, até eu gosto. Certo? Até eu acho bom. Porque a Bíblia fala do João. E a gente crê no que a Bíblia diz. A gente está aqui para provar mais ainda o que a Bíblia diz, tendo uma Bíblia revelada. Quando os selos foram revelados, diz irmão Brana, abriu a Bíblia toda. Então nós não temos uma Bíblia meio aberta, estamos descansados nisto. Então eu pensei, são coisas muito conhecidas, uma porção e uma totalidade. Qualquer pregador pode vir aqui e fazer uma mensagem com o título que eu já dei. Uma porção e uma totalidade. Uma porção, você sabe, é uma dose, é uma fração. Eu gostei, foi do diminutivo da porção, que é porciúncula. Então, os irmãos lá de Porciúncula, Deus abençoe vocês. Rio de Janeiro. Mas e o aumentativo de porção, vamos ser porções, é uma totalidade. O que eu quero falar é disso, porque nós temos vivido em muitas épocas de porções. Os profetas, os reis, os salmos, grandes homens lá do passado, tanto falavam como cantavam e faziam seus provérbios. Tudo estava no período de porção. Você vai reunindo as porções e aí forma uma totalidade. Reunindo porções. Reunindo o que Moisés foi, Noé foi, Jeremias, Elias. Aí você forma aqui na frente uma totalidade. A deidade, Jesus Cristo. Uma totalidade. Nos dias deles eram dias de porções, mas nos dias de Jesus era totalidade, era deidade completa. Nos dias deles, mesmo que Moisés, eu tenho aqui, Moisés era Cristo. Então eu pensei em falar, Brana é Cristo. É simples, não é? Mas se você fala, alguém arrepia ainda. Eu falei, não, rapaz, vocês estão muito atrasados. Hoje quem é Cristo sou eu. É pior ainda. Se você não crê lá, é pior aqui. Cristo é esses irmãos que estão aqui pregando. Cristo é essa igreja. Nesse dia estamos para revelar o que Cristo não pôde revelar em todas as épocas de porções. Estamos aqui para esta manifestação. 186 do Desvelar de Deus,
uma porção. A unção é uma pessoa. Não é apenas um espírito voando. A unção, você tem que saber aonde a unção está. Nós temos um só homem, um só Deus, um só homem, uma só igreja, um só pastor. E aí você tem que saber de todas essas realidades que a unção está sempre em uma pessoa, porque a unção é uma pessoa. A unção era Moisés, a unção era Josué, e vem vindo, a unção era Elias, a unção era Jeremias, e a irmã Brana vai chegando aqui na sua mensagem. A palavra Cristo significa ungido. Todo mundo crê nisto, porque todo mundo quer ser ungido. Todo mundo é um Cristo. E ele sempre, diz o irmão Brana, que eles sempre querem um Cristo. E eles clamam que seja de Deus ou do diabo. Eles querem um Cristo. Nós não. Nós queremos só o Cristo de Deus. Não precisa parecer um Cristo do diabo, que é um governo, que é um presidente, que é um que faz alguma coisa boa na terra, mas através da política. Nós queremos um Cristo de Deus, que sempre é uma pessoa ungida. Amém? Então Moisés era Cristo em seu dia. Ele era o ungido. Jeremias era Cristo em seu dia, como uma porção da palavra para aquele dia. Eles eram Cristo, mas como porção. Eles não eram Cristo como totalidade. Eram Cristo como porção. Todos os profetas do Antigo Testamento, mesmo sendo chamados de Cristo, de deuses, eles eram em porções. Até que reuniu todas estas porções e um dia Deus quis aparecer na terra em totalidade. E era um homem igual às porções. Todo mundo olhava nele e ele era um homem igual aos outros. De um nascimento sobrenatural, por obra e graça do Espírito Santo, mas ele era igual aos outros homens. E era a plenitude. Jesus não era uma porção. Você não pode esperar chegar no céu e encontrar Jesus como uma porção. Ele é a totalidade. A totalidade. A totalidade dos homens, a totalidade de Deus, a totalidade da palavra, a totalidade de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jeremias, Isaías e Lamentações, Ezequiel, Oséias, Daniel, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias. Jesus era tudo. Jesus é a porção, ele reúne todas as porções nele. Quando você olha em Jesus, você vê Noé. Olha em Jesus, você vê Davi. Olha em Jesus, você vê todos os profetas. Eu não vou poder ficar falando os nomes aqui. Mas você olha em Jesus e vê todos eles, porque Jesus não era uma porção. Você olha neles para poder ver Jesus. É um Cristo. Olha em Moisés, vê Cristo. Olha em José, vê Cristo. Olha em Davi, vê Cristo. Mas quando você olha em Cristo, você vê Deus. Você não vê uma porção. Os profetas são chamados de deuses, mas Jesus não. Jesus é Deus. Os profetas são porções, mas Jesus é a plenitude. Por isso nós lemos aqui, porque nele habita corporalmente, quer dizer, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, no céu, na terra, em qualquer lugar que você for, a plenitude está em Jesus Cristo. Não pode negar. Agora, eu sei que vai dar um choque a mais, porque a gente já está acostumado
dar choque nos outros. Quando a gente leva um choque também não é bom, não. Eu já levei alguns choques e não é bom, mesmo no espiritual. Não é bom. Então as pessoas levam choque e a gente está colocando a energia na mão deles, fio desencapado, e é terra com positivo, e quando você cruza aquilo pega fogo. Funde o fusível. E muitas vezes homens são destruídos, igrejas, mulheres destruídas, porque não pode deixar fluir através deles a corrente da luz de Deus, da energia, da palavra, do Espírito, aquilo que você tem como energia de Deus, a palavra do dia, que você fica sozinha servindo a Deus, sozinho, não tendo ninguém mais ao seu lado, e não há ninguém que consegue te desanimar. Você está sozinho, chega a 10, você sozinho permanece sozinho e firme, e 10 não consegue te tirar de maneira alguma, porque você está ligado a uma totalidade. Você não é uma porção. O tempo que vivemos também é outro tempo tremendo. Deixa eu apenas ir falando sobre estas porções do Novo Testamento, que já comentamos sobre isso. Mas você não pode ter Paulo como uma totalidade. Você não pode ter Pedro como uma totalidade. Você não pode ter João como uma totalidade. Você teve Jesus como uma totalidade. Mas quando começa o Novo Testamento, através dos apóstolos, você não os tem como totalidade, mas tem como porções. É uma porção aqui. O Paulo era uma porção, o Pedro era uma porção, o Tiago era uma porção, o João era uma porção, isto é, uma dose. Quando falo em dose, aqueles que já beberam cachaça, sabem, né? Uma dose não é uma garrafa, é uma dose. É uma fração de uma garrafa, certo? Do conteúdo que está naquela garrafa. Então, você tem passado por todas estas eras. E as pessoas não conseguem receber o que nós temos hoje, porque hoje é totalidade. Passamos o tempo da porção. Paulo foi uma porção, Irineu, outra porção, Martim, outra porção, Columba, outra porção, Lutero, outra porção, Wesley, outra porção, Pentecostes tiveram uma porção. Mas quando chegou Branham, era uma totalidade. Eles acharam ruins, mas é tão claro na mensagem, já foi falado aqui antes de mim. É a totalidade. Paulo falou de Jesus. E nós estamos aqui falando, Paulo falou de Jesus escrevendo um Novo Testamento. Nós tomamos o livrinho, o Novo Testamento desse dia. A nova mensagem desse dia, o Novo Testamento desse dia, o novo Evangelho desse dia. E nós mostramos através deste Novo Testamento, deste dia, porque houve o testamento do nome, nós estamos no Novo Testamento do novo nome. Houve o testamento sem nome, no tempo de Moisés. Houve o testamento, Novo Testamento com nome, no tempo dos apóstolos. Houve o testamento com nome durante as eras, mas quando veio Branham na terceira puxada, não na primeira e segunda, não te iluda, você tem Deus na primeira e segunda etapa, isso não vai causar nenhum bem para o rapto, você nem no rapto vai, com primeira e segunda etapa, com porção, você só pode subir quando você tiver a totalidade, como Deus deu para nós no tempo de William Branham. Alguma coisinha só que eu quero deixar para vocês,
que eu creio que isso daqui é suficiente para você ver a porção do tempo que nós vivemos e a totalidade desse tempo. Quantas pessoas estão aí vivendo na porção da mensagem, na porção do ministério de Brana? Mas esse ministério de Brana em porções não me satisfaz. Eu quero totalidade. Quando chegou Jesus, o ministério da lei não satisfez, porque ali eles tinham plenitude, totalidade. Quando chegou Brana, o ministério das eras não pôde nos satisfazer. Por isso que primeira e segunda etapa são o ministério das eras, não é o ministério do sétimo anjo, diz o próprio irmão Brana. Ele falou que a primeira e segunda etapa não era o ministério dele, era a terceira puxada, era a palavra falada na terceira puxada que o povo não pôde entender. E o que Deus estava fazendo? Nos dando outra vez uma totalidade. Por isso somos diferentes dos outros. Por isso temos uma mensagem diferente dos outros. Porque temos hoje uma totalidade, plenitude. É isso que nós temos hoje. O que pode nos ajudar, nos dar felicidade. O que faz vocês vir aqui? Vocês não vêm aqui para me ouvir, para ver um velho que nem eu, nem um novinho como o Rogério. Vocês têm que vir aqui por causa da palavra. Vocês perderiam o seu dinheiro, o seu tempo. Mas vocês vêm confiando em Deus, na proteção de Deus. Eu vou ouvir mais a mensagem, eu vou estar mais em companheirismo com a totalidade. É para isso que os irmãos vêm de todo o Brasil, que o irmão Bonde e o irmão Rafael vieram lá da África, lá de Moçambique, Zambésia, estão aqui para adorar a Deus conosco. Qual a atração? A palavra do dia. A atração hoje é a totalidade da palavra. Ninguém está atraído mais só por Franca. Estamos atraídos pela totalidade da palavra, o que Deus já nos deu através do sétimo anjo. Sétimo anjo tinha coisa, para você ver como ele era plenitude. Sétimo anjo tinha coisa que Jesus não tinha. Sétimo anjo sabia de coisa que Jesus disse que não sabia. Briga com a Bíblia. Mateus 24, 36, aquele dia e hora, nem os anjos, nem o Filho, sabe. Era o ministério da plenitude do amanhecer, que já é a plenitude de Deus. Você vai vê-lo quando chegar lá. Ele não é uma fumaça, ele é uma pessoa. Você vai vê-lo. Você não vai ver só Bran, você vai ver Jesus Cristo, você vai ver o grande Yeshua, que veio no tempo dos judeus e que depois Deus passou para os gentios e deixou o povo judeu de lado e tem tratado conosco durante esse último dia, muito mais do que tratou na era de Paulo. A era de Paulo já era maravilhosa, escrevendo o Novo Testamento. Mas pensa bem, na nossa era, revelando os testamentos. Revelando toda a palavra que a coluna de fogo escreveu desde o tempo de Moisés, de Paulo. Agora, nos dias de Brana, a coluna de fogo vem revelar aquilo que eles escreveram. Não temos que escrever mais nada. Esses livrinhos é a revelação daquilo que a Bíblia diz, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. É a revelação. Para nós é a coisa mais importante. Amém. Então Paulo não era a plenitude foi Cristo, certo? A totalidade foi Cristo.
Mas quando chegou no irmão Branham, ele não podia falar, ele não falava. Ele falava quando ele estava orando. Parece que fechando os olhos é mais fácil. Pega para você ver. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui que ele estava orando. Ele estava orando aí. Oremos. Aí no parágrafo 154 ele diz: agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos olhar nisto, e tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo. Ele sabia de quem ele estava falando, na oração. E as pessoas passam por cima disso aqui. O Filho do Homem revelou a si mesmo na forma humana. O Filho do Homem, Jesus Cristo, revelou a si mesmo na forma humana. Chamado? É o Filho do Homem revelando a si mesmo na forma humana. Realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele, lá dentro da tenda. Ele revelou esses milagres. Tu disseste que isto se repetiria outra vez. Tudo em oração. Estava repetindo com ele. Tu disseste que isto ia repetir, que esse homem estaria na terra, teria um ministério de totalidade na terra outra vez, e que falaria o que está escondido no coração de Sara, de trás da tenda. O Senhor prometeu que isso ia repetir, e aqui nós estamos, nos dias de Noé. Ele diz aqui, nos dias de Ló, nos dias de Noé. Tudo isso já aconteceu. Vocês veem? É só pouca coisa que eu quero ler para vocês, só para deixar para vocês ver que Paulo falou da plenitude de Jesus, certo? E nós estamos falando da plenitude de Branham. Eu só repito a plenitude de Jesus até o mundo aí crer. Tem os trinitarianos, que é meio difícil, quando eles chegam nisso daí, num versículo como este, porque nele, singular, habita corporalmente toda plenitude da divindade. Eu sei que os trinitarianos coçam o bigode. Mas isso é para quem é revelado. Nós viemos agora trazendo uma mensagem. Se eles têm dificuldade de ver isso, pensa bem se eles vão ver o que nós estamos pregando. Se eles tiverem dificuldade de ver o que Paulo pregou há 2000 anos atrás, como eles vão receber o que nós estamos pregando 2000 anos depois, quando Deus veio em carne humana outra vez? Amém. Parece que tudo é uma oração. Oh, irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Você crê? Agora é bem, era nos dias de Branham. Está aqui. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Branham estava falando do seu dia. E se eu testifico hoje que Branham era Deus em carne, eles querem brigar, lutar, discutir. Não, filho, nós cremos nisto. Quando Paulo diz que nele, Cristo, habita, que é tempo presente, toda a plenitude da divindade, e o povo não pôde ver, nós estamos dizendo que também em Branham habitou toda a plenitude. A plenitude é Jeová, Pai, Filho e Espírito Santo. Se ele tivesse só uma porção, só o Filho, ele não seria plenitude. Mas por que ele é a plenitude? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo corporalmente, num corpo. Não são 3 corpos trinitários, nem 2 corpos dualistas, mas é um corpo.
toda a plenitude em Jesus. Agora, toda a plenitude que nós já lemos aqui, que Jesus não sabia o dia e hora, está no outro corpo. A plenitude estava no outro corpo. Para essas escrituras, São João 14:12, aquele que crê em mim, em Jesus, fará as obras que eu faço. Amém. E as fará maiores. A totalidade de hoje é maior do que nos dias de Jesus. Eles devem pensar, esse povo é doido mesmo. Mas foi Jesus que falou, vocês não crêem porque vocês são incrédulos. E não tem lugar no céu para incrédulo. E do jeito que está escrito, aquele, não são aqueles, não é plural, é aquele que crê em mim, fará, não é farão não, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. No tempo de Brana foi feito obras maiores do que no tempo do Senhor Jesus Cristo, porque ali estava no entardecer, guarde, é simples, mas Deus veio em plenitude para os judeus. Mas na plenitude que Deus veio para os judeus, ainda faltava algo que ele não sabia naquela plenitude. Não sabe o dia e hora. Aquele corpo, aquela carne do tempo de Jesus. Mas era o amanhecer. Deus tinha em mente um outro povo que não era povo. Nós estamos aqui por graça, por misericórdia. Os judeus é que eram de Deus, nós éramos idólatras. Mas quando eles rejeitaram lá no Calvário, Deus passou a tirar um povo dentre os gentios para o seu nome. E ele nem esclareceu que depois esse povo gentil receberia um novo nome. Ele só falou no tempo de Paulo que era um povo para o seu nome. Mas quando chegou nesse dia em que vivemos, já não é mais um povo para o seu nome, Jesus, mas para o seu novo nome. Alguém diz, como que vocês pregam isso? É porque vocês nunca vão pregar isso. Estão pregando porque vocês nunca vão pregar. Se eu soubesse que vocês iam pregar, então eu ia ficar quieto. Mas como eu sei que vocês nunca vão pregar isso, então eu estou aqui para pregar isto para vocês. Esse tempo final, o que diz o irmão Brana, ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Nunca morre. Ele veio em Jesus e ele veio em Brana. No amanhecer e no entardecer. Ele já trouxe a sua mensagem. Olha aqui, um pedacinho do parágrafo 203, o único lugar provido por Deus para adoração. Não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra, estando assentados em lugares celestiais, na porta, onde ele tem posto o seu nome, Cristo Jesus. Escuta agora, o fato de haver fermento em seu meio, não faz com que ele produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Ele estava falando agora da plenitude da deidade entre os americanos. Ele diz, mas o fermento que está no meio de vocês, a incredulidade que está no meio de vocês, não deixa vocês verem Deus manifestado em plenitude. Um corpo mortal, mas ali estava a plenitude de Deus. Quando você lê essas mensagens, você vê um homem natural não podia pregar isso. Um filósofo não podia pregar isso. Um simples profeta não podia pregar isto. Quando você lê a revelação dos 7 selos, você sabe, um simples profeta não pode pregar isso. Tem que ser algo maior. Como a Bíblia diz, aquele que crê em mim fará uma obra maior. Mais do que eu fiz, disse Jesus.
Quando você aceita a mensagem de Brana, você está aceitando aquele Jesus Cristo que já está dentro de Brana. E Jesus está dizendo, muito bem, você pôde me ver. Você tem me recebido, me aceitado nesse dia, não porque levantou a mão e aceitou Jesus. Se fosse assim, o anjo tinha que ter falado para o irmão Brana, se você conseguir fazer as pessoas crerem em mim. Mas o anjo falou o que para o irmão Brana? Se você conseguir fazer as pessoas crerem em ti. Porque a plenitude não estava em mim, estava em ti. É isso que aconteceu aqui no final dos dias. A plenitude das eras. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostes, essas porções, agora estavam todas em Brana. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, selo, estava tudo dentro do sétimo selo, que era Brana. Nele estava escondido os tesouros do Novo Testamento, os tesouros que ninguém podia saber, senão nos dias da voz do sétimo anjo. E Deus manifestou na América, pregou na América, andou na América. Telly Osborne diz, Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu, bebeu num homem chamado William Branham. Mas Telly Osborne não pregou essa mensagem. Nós estamos pregando. Quem andou com o irmão Branham não teve coragem de pregar essa mensagem. Porque eles queriam posição, personalismo, e é o que eles tiveram durante todo esse tempo. Mas nós estamos pregando uma coisa que não dá posição, não dá personalismo. Nós somos chamados por eles de demônios, de falsos profetas. E por quê? Porque não estamos pregando porções da mensagem. Não estou pregando uma porção da primeira etapa, da segunda etapa. Não, nós estamos pregando primeira, segunda e terceira puxada. Completo. Completo. Quando chega no completo, a totalidade está aqui. Não uma porção, a totalidade. Jesus, a totalidade. Brana, a totalidade. Jesus, no amanhecer, a plenitude. Brana, no entardecer. Foi Brana que pregou isso, gente. Os crentes da mensagem, que lê a mensagem, sabe que eu estou citando, sem falar o parágrafo, sabe que eu estou citando coisas que eles leem. Eles não têm a coragem de pregar isso. Porque o povo vai embora. Que vá. Mas se o povo for embora, como eles comem? Só sabe pregar. E aí continua pregando as velhas, que não é nova mais, como diz o irmão Rogério. Porque é mais fácil pregar uma mensagem velha, não um evangelho. O evangelho hoje é uma mensagem nova, é um cântico novo. Como eu gostaria cada dia de ouvir todos vocês cantando um cântico novo, como está na mensagem, como está na Bíblia, e cantavam um cântico novo. Como eu gosto disto, de ver vocês sem manivela, com revelação, com luz, não é fazer qualquer tipo de hininho, não, um hino mesmo, um hino que tem capacidade, que tem unção, um hino que fala, um hino que move a gente, um hino que é uma mensagem. Você canta um hino hoje, o novo nome é Brana. Você está pregando, é uma mensagem nova que ninguém quer. É um evangelho novo que ninguém quer. Mas se você pregar, cantar só os hinos que eles cantam, eles é que nem nós mesmos. É igual a nós mesmos. Mas quando eles escutam nós, esse povo é doido. E eu não sou que nem ele de jeito nenhum.
Eles nem querem parecer conosco. Mas que Deus te dê graça. Jesus não era uma porção. Não pense em Jesus como uma porção. Ele era totalidade, plenitude. Mas não tem plenitude só no amanhecer, no entardecer, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Dias da vinda do Filho do Homem foi quando cumpriu Mateus 24:36, que o Filho do Homem veio no profeta William Branham, desceu em Apocalipse 10, pisou com o pé direito no mar e com o pé esquerdo na terra, na América do Norte. Ele era um americano. Por isso, irmão Branham diz, Deus falou em inglês e deu a resposta em interpretação. Não puderam colocar nas eras da igreja, mas Deus falou. Enquanto hoje nós falamos, hoje Deus fala português, porque a era já passou, irmãos. Se alguém pensa aí, Deus vai falar hebraico, não, filho, ele falou 2000 anos atrás, vai falar mais não, acabou, fala mais não. Eles estão preocupados em trazer uma nova Bíblia, uma Bíblia hebraica. Já se foi, filho. Com as suas gorrinhas e tudo. Você pode esperar Moisés e Elias, que vai contrariar vocês também lá. Porque a única coisa que tem para os judeus é Moisés e Elias. Nós aqui estamos como o último profeta, William Marion Branham. A última plenitude, a última totalidade. Irmãos, se houve uma totalidade e eles não sabiam no Velho Testamento qual o nome de Deus, e o profeta Isaías profetizou dizendo, o meu povo saberá o meu nome. É tão claro isso. Isaías profetizou, o meu povo, isso é, meu povo é judeu, saberá o meu nome. Então eles souberam o nome dele quando ele apareceu na Judéia. Yeshua esteve presente, mas agora o meu povo saberá o meu novo nome. Esse tempo, Deus falou que teria um povo, o gentil. Ele ainda diz gentil, porque não é o judeu que recebe o novo nome. O judeu recebeu o nome há 2000 anos atrás, rejeitou. Deus passou por eles, começou com os gentios. E aqui no final, Deus veio em carne outra vez, e a carne que Deus vem é o nome que Deus tem. Deus veio numa carne chamada Branham. Este era o novo nome. Por isso, irmão Branham diz, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, um gentil. Só um. Levaria. Ele não podia falar assim, está levando. Não, um gentil, a coisa tem que ficar assim, levaria. Porque já estava acontecendo ali, levaria, é isso, ó, está acontecendo no momento. Um gentil levaria, não é levou, nem vai levar, levaria. Eu não entendo muito de matemática, de língua. Se eu entendesse para explicar para você essas coisas, levaria o seu nome. Um gentil, era o gentil que estava falando. É ele que estava mostrando que o nome estava nele. Por isso ele diz, HM faz parte do nome de Deus. Amém? Completou, irmãos. HM não faz parte do nome Jesus. HM não faz parte do nome Yeshua, o hebraico. HM não faz parte do nome Jesus, o latim. HM não faz parte do nome Iesus, que é o grego. HM faz parte do novo nome. Por isso ele diz, do nome de Deus, 3 homens vieram do céu. Um era Deus mesmo. Como ele chamava? Hein? Como ele chamava? Branham. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos tomar sua palavra e crer nela. Ajuda seu povo com a luz do seu evangelho, para que possamos carregar em nossas vidas
também este novo nome do Senhor, nesse dia final. Por isso, somos aqueles da terceira puxada, onde o novo nome já está marcando cada um de nós. O meu povo tem um novo nome. Ele, Deus, tem um novo nome. Apocalipse 2:17 e 3:12. Um novo nome. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem nada. Quem tem Jesus está salvo, feliz será na jornada. Quem tem Jesus tem certeza que gozo eterno terá. Quando findar que na terra, no céu vai continuar. Quem tem Jesus tem prazer em falar que é crente. Quem tem Jesus tem viver firme com Cristo na frente. Quem tem Jesus tem coragem, vai contra o mal batalhar. Quando findar a batalha, com Jesus irá morar. Quem tem Jesus tem a luz do entardecer. Quem tem Jesus tem profeta, em um novo nome crer. Quem tem Jesus acredita na mensagem de João, que prepara a esposa pra morar na bela Sião. Que prepara a esposa pra morar na bela Sião.